E aí, pessoal, tudo bem? A aula de hoje será sobre América Latina, uma aula bastante importante. Nós vamos explorar, entender o que é a América Latina e por que a gente divide uma parte, a gente seleciona uma parte do continente americano e chama de latino, ok? Da onde vem esse conceito. Vamos explorar as características econômicas e sociais do subcontinente e vamos nos aprofundar em 3 países nessa aula: a Colômbia, a Bolívia e a Venezuela. Mas teremos ainda uma aula complementar com outros países, ok? Eu fiz essa divisão para a aula não ficar tão grande. Então vamos começar com a conceituação, né? Por que existe uma América Latina? A gente tem aqui um mapa do continente americano e vocês podem ver que existe uma linha divisória entre o que é os Estados Unidos, que eu estou marcando aqui com X, e o México, que eu estou marcando com outro X aqui embaixo. Essa divisão marca, de uma forma bastante simples, o que é América Latina, ou seja, ao sul dessa linha, e o que não é América Latina, ou seja, ao norte dessa linha, que na prática vai envolver só 2 países, os Estados Unidos e o Canadá. Essa parte eu vou chamar de América Anglo-Saxônica. Notem esse nome Anglo. Anglo vem de Inglaterra. Essa parte da América, ela vai ter como característica primordial uma colonização predominantemente inglesa, ok? Enquanto abaixo dessa linha rosa eu vou ter a América Latina. Notem, esse nome Latina vem de latim. Isso quer dizer que essa porção da América vai ser colonizada por países predominantemente latinos, ou seja, que têm um idioma baseado no latim. O latim era o idioma do Império Romano e dele surgiram a maior parte dos idiomas que a gente conhece hoje da Europa. É da onde veio o português, é da onde veio o espanhol e é da onde veio o francês, por exemplo. Portugal, Espanha e França predominantemente colonizaram essa região do continente americano. Então a gente tem essa divisão entre América anglo-saxônica, que é uma América colonizada predominantemente por Inglaterra, e América Latina, uma América colonizada predominantemente por Espanha, Portugal e França. Mas é claro, né, não faria sentido uma divisão puramente por idiomas, né? Afinal, por que a gente dividiu em idiomas latinos e não latinos? Isso porque, na prática, quando espanhóis, portugueses e franceses vieram para cá, eles trouxeram junto com eles um conjunto de características culturais muito própria. Os ingleses, da mesma forma. E do mesmo modo que é sim possível classificar a Europa em 2 partes, a Europa Latina e a Europa não latina, sim, essa classificação existe, só que ela não pegou tanto quanto na América. A gente acaba também dividindo a América em Latina e não Latina, ou seja, a América Latina e a América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica e a América Latina, como vimos, são diferenciadas no sentido cultural. Isso é muito ilustrado pela divisão religiosa. Enquanto a América Anglo-Saxônica a gente tem a predominância da religião protestante, que era, ora, a religião da Inglaterra, não por coincidência, a América Latina a gente tem o predomínio do cristianismo, que é, né, a religião predominante em Espanha, em Portugal, em França, em Itália, por exemplo, que é outro país latino. Então, quando vieram para cá, vieram também o conjunto de características culturais como a religião. E essa divisão, ela está aqui de maneira bem simplista, mas a gente não pode esquecer que existem algumas exceções. Essa parte aqui do Canadá, por exemplo, foi colonizada por franceses. Inclusive, tem uma proporção de católicos muito grande por lá. Então, teoricamente, essa parte, a província de Quebec, no Canadá, seria América Latina. Do mesmo modo, a Jamaica, aqui no Caribe, e esse país aqui na América do Sul, chamado de Guiana, foram colonizados por ingleses e falam o idioma inglês, inclusive. Vizinho da Guiana, nós temos o Suriname, que fala holandês, que não é um idioma latino.
Mas o que acontece? Se a gente for ser bastante preciosista, ou seja, analisar só o conceito em si, a gente pode desconsiderar esses 3 países como América Latina e considerar Quebec como América Latina. Mas na prática isso não ocorre, porque com o tempo o conceito de América Latina foi ressignificado para fatores econômicos e sociais. O que antes era uma divisão só por questões culturais e linguísticas se tornou uma divisão social e política entre a América rica, que seria a América anglo-saxônica, e a América pobre, que seria a América latina, que reúne aí países da periferia do sistema capitalista, ou países não desenvolvidos, ou também a gente pode chamar de países subdesenvolvidos. Enfim, é uma divisão basicamente entre ricos e pobres dentro do continente americano. E isso fica bem claro quando a gente analisa o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice que tem seus defeitos, mas na prática ele pode ser usado para diferenciarmos a qualidade de vida dos países. Enquanto Estados Unidos e Canadá têm índices de 0,915 e 0,903, respectivamente, os países da América Latina giram aí entre 0,600 e tantos até 0,800 e tantos no máximo, que é o caso da Argentina, por exemplo. Enquanto nós temos Bolívia, Honduras, com índices que não chegam a 0,7. O Brasil, por exemplo, 0,755. Notem que é um índice bastante inferior ao de Canadá e ao de Estados Unidos, demonstrando aquilo que eu falei, uma divisão muito mais em sentido econômica e política do que uma divisão cultural e linguística, ok? E se a gente for olhar, né, na história de constituição desses países da América Latina, nós vamos ver algumas características que se repetem em todos eles. E talvez a mais pronunciada delas seja a interferência dos Estados Unidos, a maior potência mundial, que tem a América Latina como a sua vizinhança direta. E durante a história foram vários os momentos que nós podemos atestar a interferência dos Estados Unidos na política e na economia dos países latino-americanos. Em 1820, por exemplo, é criada a doutrina Monroe, que vai criar aquela frase bastante importante de saber: a América para os americanos. O que isso quer dizer? Que a América, o continente americano, seria para os americanos e não para os europeus. Essa doutrina faz uma crítica expressa ao fato das potências europeias, a Espanha, Portugal, Inglaterra, França, ainda se intrometerem muito nas questões políticas e econômicas da América Latina. Eles dizem basicamente que não, isto não está correto. A América, afinal, é dos americanos, sejam eles habitantes do continente americano ou do país Estados Unidos, né? Então, essa frase tem uma certa dualidade, mas na prática, em sentido bastante direto, ela dizia que a América não era dos europeus. Quem cuidava eram os próprios americanos. Isso recebeu, aliás, em 1898, a gente tem uma outra característica marcante, né, dessa tentativa dos Estados Unidos de tirar a influência europeia sobre o continente americano e passar essa influência para si, né, para os próprios Estados Unidos, foi com essa guerra hispano-americana, que foi uma guerra dos Estados Unidos contra uma potência colonial, que era a Espanha. A Espanha, naquela época, ainda tinha algumas propriedades, algumas ilhas sobre o seu poder ali na região do Caribe, inclusive Cuba, Porto Rico, por exemplo. E a guerra hispano-americana faz com que a Espanha tenha que desistir do poder sobre essas ilhas e elas passam, olha só, a pertencerem, a terem uma influência direta política muito forte dos Estados Unidos. Tanto que até hoje Porto Rico, né, é um país que não é 100% independente e está sob a administração dos Estados Unidos. A ilha de Guam, no Pacífico, é a mesma coisa. Até hoje não é independente, pertence aos Estados Unidos. Cuba é um pouco diferente, que por muito tempo isso aconteceu, esteve sob o controle americano, mas por conta de uma revolução nacionalista e depois socialista, acabou
perdendo o controle sobre a ilha, mas isso é assunto para a gente falar sobre, só quando a gente for falar sobre especificamente Cuba, ok? Mas fica isso de importante. No final do século XIX, Estados Unidos entra em um conflito contra uma potência europeia, uma potência colonial, para tirar da Espanha, no caso, as suas colônias no Caribe e também na Ásia. Isso também ocorre com as Filipinas, por exemplo. Em 1901, a gente tem o Grande Porrete, o Big Stick, que nada mais era do que uma continuação da política da doutrina Monroe, em que os Estados Unidos deveriam e poderiam interferir nos assuntos latino-americanos. E mais recentemente, em 1975, a gente tem a Operação Condor, que foi uma espécie de parceria entre os sistemas de inteligência dos países latino-americanos com a CIA, que é o sistema de inteligência dos Estados Unidos. E essa parceria tinha como objetivo perseguir inimigos políticos dos regimes ditatoriais na América Latina. Olha só, os Estados Unidos participaram diretamente na ascensão de muitos desses regimes. E durante a sua operação, a parceria entre os sistemas de segurança internos desses países e com os Estados Unidos era uma realidade para impedir que o sistema caísse. Então, notem, eu estou falando aqui algo que começa em 1820, no século XIX, e perdura até os dias de hoje, ou seja, a interferência dos Estados Unidos sobre a América Latina é muito forte. E isso caracteriza profundamente o que a América Latina será. Para entender melhor um pouco sobre isso, a gente tem uma aula aqui no canal sobre a formação da influência global dos Estados Unidos que eu recomendo, beleza? Seguindo, toda essa interferência americana no continente, mas também por outros fatores, vai levar a uma instabilidade política e econômica muito forte. Nesse mapa, por exemplo, a gente tem a destituição de presidentes pós-1990 nos países só da América do Sul. Tá? Se eu tivesse colocado de toda a história, não teria espaço nesse slide, tá? Mas só de 1990 para cá, notem que quase todos os países passaram por processos de destituição de presidentes, com exceção do Uruguai, do Chile e da Colômbia. Mas nota-se uma instabilidade política muito grande que também vai refletir na economia. É comum a economia desses países serem bastante instáveis. A gente tem um crescimento prolongado por um período, depois uma queda muito grande e acentuada. Mas as causas disso a gente vai ver especificamente quando falarmos sobre esses países. No caso da Venezuela, por exemplo, já adianto, é por conta de uma dependência exacerbada ao petróleo. Quando o petróleo cresce, o valor, a Venezuela cresce. Quando o valor do petróleo, o preço do petróleo cai, a Venezuela entra em crise. Ou seja, é uma economia bastante, muito pouco consistente, né? Ela cresce, cai, cresce, cai. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Toda essa questão, né, de influência americana, mais instabilidade política, mais instabilidade econômica, vai criar na América Latina um ambiente propício para o surgimento do bolivarianismo. O bolivarianismo nada mais é do que um conjunto de práticas políticas, também penetrado aí por uma ideologia forte, em que os países começam a se contrapor à influência dos Estados Unidos no continente. A gente tem agora países cujos presidentes passam a dizer que mais ou menos isso aqui. Peraí, Estados Unidos não está certo se meter tanto assim nos nossos assuntos. Os nossos assuntos são nossos, né? Não é a América para os americanos. É a Venezuela para os venezuelanos e a Bolívia para os bolivianos. Nós tratamos os nossos assuntos, ok? Então, notem, a gente tem aí uma tendência muito forte do anti-americanismo, ok? Uma postura anti-Estados Unidos. Temos uma postura bastante nacionalista, em alguns países um forte teor de desenvolvimentismo. Então, notem, estamos falando de uma tendência de esquerda no continente, ok? Então, a gente tem presidentes seguindo essa linha na Venezuela, por exemplo, com a eleição de Hugo Chávez,
que governou, aliás, ali não está correto, né? 2009, a data tá incorreta, mas que governou desde ali da década de 90, 99, se eu não me engano, até 2013, e depois o seu sucessor continuou governando até hoje, né, que é o Nicolás Maduro. A gente tem o Evo Morales, que governou a Bolívia por mais de uma década, que saiu recentemente, ano passado, e o Rafael Correia, no Equador. Mas os dois principais, Hugo Chávez e Evo Morales, que serão tratados nessa aula. Junto nesse contexto de ascensão do bolivarianismo, nós tivemos o que chamamos de onda rosa, ou onda vermelha, ou onda democrática, que foi a ascensão de governos de esquerda na América Latina. Notem que uma coisa não está 100% relacionada com a outra. Onda rosa é uma coisa e bolivarianismo é outra. Nem todos os governos de esquerda que assumiram o poder a partir do início do século XX na América Latina se consideravam bolivarianos. Eu posso citar um exemplo bastante fácil e simples. O presidente Lula, que foi eleito no Brasil em 2002, assumiu em 2003, sendo de um partido de esquerda, tinha uma plataforma popular bastante forte, mas nunca se declarou bolivariano. A mesma coisa na Argentina, com o Néstor Kirchner e depois com a sua esposa. Okay? Então a gente tem uma série de presidentes, sim, de esquerda, no próprio Uruguai, né? O Mujica, por exemplo, de esquerda, mas não necessariamente se declararam bolivarianos. Ok? E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Um dos principais projetos provenientes desse cenário, né, de crescimento de esquerdas nacionalistas dentro da América Latina foi a criação da Unasul, uma espécie de bloco de colaboração política e econômica entre os países da América do Sul, que reuniu em determinado momento toda a América do Sul. Com uma mudança aí da política da maioria desses países, né, o que a gente vai chamar depois de onda azul, que é a queda desses governos de esquerda por N motivos e a ascensão de governos de direita, essa Unasul perde força e é substituída pelo Prosul, agora com uma tendência muito menos nacionalista e de esquerda que a Unasul, ok? Outra característica bastante importante no contexto atual sobre a América Latina é a crescente influência da China, ok? Da mesma forma que a China é uma parceira comercial muito grande de muitos países africanos, a China vai ser um parceiro econômico forte dos países da América Latina. Não por coincidência, dois continentes, né? No caso da América Latina, um subcontinente, subdesenvolvido, que é a periferia do sistema capitalista. Isso é uma tendência, é uma realidade. Tá? A China ela cria os seus braços, né? Ela tem como parcerias comerciais importantes países da periferia do sistema. E isso, claro, envolve a América Latina. Vamos lembrar que, diferentemente, por exemplo, da Espanha ou do Reino Unido ou da França, que tiveram um império colonial bastante grande, os Estados Unidos não teve. Então, boa parte da função do que seria uma colônia para os Estados Unidos vem da América Latina. Agora, a gente tem um contexto diferente, onde a China cresce muito e se torna uma potência global e passa a ter como parceiros comerciais países latino-americanos. Então notem, né, essa rivalidade entre China e Estados Unidos que tem como um palco bem importante a América Latina. A China hoje é a maior parceira comercial do Brasil, que é o maior país da América Latina. Também do Peru, do Chile e do Uruguai. Aqui eu coloquei só os países onde ela é a maior parceira comercial. Mas ela é uma importante parceira comercial de quase todos, se não todos os países da América Latina. E não só no sentido comercial, a China também tem investido com bastante força em infraestruturas dentro do nosso continente. Um exemplo é o canal da Nicarágua, que está aqui ilustrado no mapa por essa linha azul, que seria um canal que iria cortar a Nicarágua, né, um país da América Central, e seria possível unir o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, tendo uma função bastante parecida com a do Canal do Panamá.
Esse canal seria chinês por muitas décadas, 50 anos, e depois passaria para o governo da Nicarágua. Só que esse projeto foi abortado recentemente, entre 2017 e 2015 e 2017. Isso porque nunca foi um projeto do governo chinês, era um projeto de um empresário chinês, e esse empresário faliu, ok? Então, acabou não tendo mais ninguém que quisesse tocar o projeto, mas seria um investimento chinês importante aqui no nosso continente. Rivalizaria com o canal do Panamá, que foi um canal construído pelos americanos. Notem na rivalidade, Estados Unidos e China de novo. A ferrovia transoceânica, que seria uma ferrovia que ligaria o porto do Açu, no estado do Rio de Janeiro, até o porto de Ilo, lá no Peru, ok? Com um possível ramal até São Paulo. Então, notem que seria uma rodovia de integração interoceânica, transoceânica, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. O Brasil ia poder exportar tanto produtos das indústrias do Sudeste quanto do agronegócio do Centro-Oeste. Notem que essa ferrovia cortaria Mato Grosso e Goiás, né? Poderia exportar esses produtos diretamente por um porto peruano e diretamente para a China. Vamos lembrar que a China, a distância entre Peru e China, nesse caminho só tem mar. Não tem nenhum país, não tem nenhuma necessidade de taxação, não tem nada. É só mar. Então, notem, um projeto bastante importante para a integração China-América Latina, China-Brasil, China-Peru. Mas, com a eleição recente do presidente Jair Bolsonaro, um presidente com características de direita, né, anticomunista, esse projeto ainda está incerto porque ele precisa de um aval do governo brasileiro, né? Vamos lembrar que a China, a gente tem aula sobre China no canal, mas sempre bom salientar, a China é governada por um partido comunista. E aí, como vai se dar a questão desse projeto com a postura ideológica do atual governo? Algo a se refletir. E também a gente pode destacar a Aliança do Pacífico, um bloco econômico formado por México, Colômbia, Chile e Peru, países que têm uma fachada para o Oceano Pacífico, um oceano que liga diretamente a América Latina com a China, que vem se formando e coloca aí como uma força econômica dentro do continente e uma via de parceria com o governo chinês, especialmente na questão comercial. Ok? Agora, analisando esses dois mapas, a gente nota, ele já deixou de ser atual, tá? Mas já vou explicar por quê. A gente consegue notar, em 2011, a gente estava no auge da onda rosa, né? A gente ia no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, Peru, Equador, Venezuela, Cuba, na América Central. A gente tinha governos de esquerda. E em espaço de tempo muito pequeno, em 2018, a gente tem a onda azul, que é a ascensão de governos de direita na América Latina. No Brasil, por exemplo, cai Dilma Rousseff, entra Michel Temer e depois é eleito Jair Bolsonaro de direita. Na Argentina, os peronistas perdem a eleição para o Maurício Macri, um governo de direita. Okay? Então, isso vai acontecendo em toda a América Latina e muda o cenário de integração regional que estava acontecendo. Afinal, esses países, esses governos agora não tinham mais a postura anti-americana, não tinham mais a postura forte do nacionalismo, do desenvolvimentismo que os governos até então tinham. Mas esse mapa de 2018 está desatualizado, isso porque de 2018 para cá, o ano que eu estou gravando esse vídeo, que é 2020, aconteceram já algumas coisas. Na Argentina, por exemplo, olha só, os peronistas voltaram ao poder. Okay? O Maurício Macri, após um governo economicamente muito ruim, acaba perdendo as eleições, ok? E isso não é exclusividade da Argentina. No México, onde a gente vinha uma sequência de governos de direita, a gente tem a eleição do López Obrador, de um governo de esquerda. Mas, é claro, o contrário também é válido.
Também tivemos a eleição de governos de direita em locais que eram de esquerda. Aliás, nem sempre eleição, né? No caso do Uruguai, por exemplo, vence um governo de direita depois de muito tempo do país ser governado por uma aliança de esquerda. Enquanto na Bolívia, vamos discutir com mais calma nessa aula, mas a gente tem a deposição do presidente Evo Morales, um presidente de esquerda. Ele não foi nem deposto, ele renunciou, ou melhor, ele foi renunciado. E a gente tem hoje um governo interino de direita. Então, a gente tem esse tabuleiro geopolítico. A gente tem dois países muito importantes que migraram de volta para a esquerda ou migraram pela primeira vez em muito tempo, como o México e a Argentina. A gente tem governos de esquerda estabelecidos já há muito tempo, como o do Evo Morales, como o do presidente Lula e depois da presidente Dilma, indo para a direita. Então a gente está num processo de entender o que vai acontecer com a América Latina nos próximos anos. A gente voltará a ter uma onda rosa, essa onda azul que está se mostrando já um pouco fraca, vai continuar? Então alguma coisa que está aberta para discussão, ok? Está aberto para você olhar, assistir jornais, para conseguir acertar questões no vestibular sobre esse tabuleiro geopolítico. Então, pessoal, eu tinha dito que nessa aula a gente ia falar dos casos específicos de Colômbia, Bolívia e Venezuela. Mas, pela aula ter ficado um pouco grande em relação às aulas que geralmente a gente tem aqui no canal, eu acabei optando por dividir o vídeo em dois. Então, eu peço para você continuar acompanhando esse tema, acesse a nossa playlist sobre o assunto e dentro de alguns dias a aula sobre esses 3 países estará disponível. Se você está assistindo muito para frente, provavelmente ela já está disponível, ok? Então, é sempre bom salientar. Se você gostou do vídeo, deixe o like, que é muito importante, e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações das próximas aulas. É isso aí. Muito obrigado.